está começando aqui hoje a disciplina de estabilidade global de edifícios. É a primeira vez que vocês estão vendo essa disciplina. Também é a primeira vez que eu estou ministrando essa disciplina. Foi uma ideia minha. A gente tem a possibilidade de criar as chamadas de disciplinas tópicos especiais, que são optativas aleatórias, que a gente vai criando de acordo com a nossa necessidade. Foi aprovada no núcleo docente, foi aprovada no colegiado e a gente segue agora para tentar ofertar essa disciplina. Nesse sistema agora a gente está à distância. Eu acredito que ela pode sim ser oferecida no formato à distância com a qualidade interessante. Ela foi pensada para um formato assim exatamente. Essa disciplina, ela é basicamente um entreposto teórico do que você vê nas disciplinas de teoria das estruturas, para começar a dimensionar lá em concreto armado, lá em estruturas metálicas. Eu sempre achei que existe um gap importante ali. A gente fala de análise estrutural, fala de método dos deslocamentos, fala de processo de Croix às vezes, fala de linha de influência lá nas teorias, vê estruturas hiperestáticas, e quando a gente chega lá em aço, chega lá em madeira, chega lá em concreto, a gente já começa a dimensionar. A gente já pega esforço, já vai dimensionar a flexão, já vai dimensionar a atração, já vai dimensionar as conexões que é metálicas ou em madeira, já vai dimensionar a armadura do concreto armado. Então tem um gap importante ali que eu acho interessante, que é uma parte assim, é você entrar mais a fundo na análise estrutural mesmo dos edifícios, das estruturas de maneira global, de maneira geral. Então a gente acaba falando sobre isso dentro das disciplinas de dimensionamento, mas acaba sendo uma coisa muito solta. Então você vai ouvir falar estabilidade global e não sabe o que é. A gente começa a falar sobre carregamentos em peso próprio, em ação acidental, ação permanente, e em combinações de carregamentos sem saber exatamente o que é. E aí essa disciplina entra nesse meio de campo. Depois que você vê as teorias e vai dimensionar, a gente entra aí para apresentar exatamente esses conceitos. Então a gente dividiu a disciplina em 7 itens aí. A gente tem aproximadamente 2 semanas para cada item. Conforme a disciplina for andando, eu vou criando aos poucos também, então não estou com tudo pronto antes. Vocês vão recebendo material, vão recebendo informações, vão recebendo vídeos, e eu vou informando também o calendário, as atividades em si. Mas o exposto de maneira geral, como vocês já viram no plano de ensino da disciplina, é que a gente possa começar falando sobre os tipos de estruturas, passando nos carregamentos. Então aí a gente vai descobrir o que são cargas acidentais, o que são cargas permanentes, como determiná-las e como fazer as chamadas combinações de cargas, o que são as combinações permanentes, as frequentes, as quase frequentes, etc. E a gente vai ver isso. E aí a gente entra na parte de análise de estabilidade global. Estabilidade global é a gente verificar o que acontece com a estrutura como um todo, de maneira global, como o próprio nome diz. E a gente vai passar a descobrir quando os chamados efeitos de segunda ordem, que a gente vai discutir também o que são, quando os efeitos de segunda ordem se tornam importantes no dimensionamento das estruturas. E aí a gente pode entrar com clareza no que vocês vão ver depois nas disciplinas de dimensionamento, tá? Então a gente vai ver estabilidade global pelo método alfa, pelo parâmetro alfa, né? Pelo parâmetro gama Z e pelo parâmetro P delta. O processo P delta, melhor dizendo. Então a gente vai trabalhar isso aos poucos dentro dessa disciplina. Nós vamos ter, a cada final de atividade, de módulo, nós vamos ter uma atividade de maneira assertiva. Então vocês vão responder umas perguntinhas de múltipla escolha aí. E conforme as atividades forem andando também, eu vou repassar algumas atividades mais, digamos, braçais para vocês fazerem o desenvolvimento, nem que seja no Excel, e vocês me mandam o material. Isso vai sendo explicado aos poucos, eu não estou com tudo isso pronto. E as nossas avaliações, elas vão ser no formato prático também. Então eu espero passar uma arquitetura lá para vocês e vocês analisarem a estabilidade global, fazer o levantamento de carregamentos, fazer um pré-dimensionamento, etc., dentro do escopo da disciplina. Pretendo também
se for possível, ainda estou analisando essa disciplina, essa possibilidade de no final a gente fazer uma avaliação com a introdução de alguns softwares. Logicamente, durante a disciplina a gente vai usar algumas coisas básicas, então Excel e F2 são coisas que a gente não tem como fugir para facilitar o nosso trabalho, para acelerar. E aí eu vou analisar a possibilidade da gente introduzir um TQS e introduzir um EBERIC só para exemplificar e comparar o resultado com o que a gente vai desenvolver manualmente também. Então, beleza, a gente está começando nessa disciplina. Temos duas principais referências teóricas aqui, em termos de livros. Então, eu indico o livro do professor Marcílio Cruz, que é o livro Estabilidade Global de Edifícios. É um livro especificamente feito por formato digital, ele está na biblioteca digital da gente. Vou colocar a foto da capa aqui na edição do vídeo. E também tem um livro do Alio Kimura, Informática Aplicada a Estruturas de Concreto Armado. Também vou colocar a imagenzinha dele aqui no vídeo. E as referências normativas são muito importantes. Então, a NBR 6118 de 2014 para estruturas de concreto, a NBR 6123, ela é dos anos 80 ainda, mas para determinação de forças de vento, e a NBR 8800 para a avaliação análoga para estruturas metálicas. A gente vai trabalhar mais dentro da estabilidade global para estruturas de concreto armado, porque a norma tem outras nuances. A gente vai falar de não linearidade física, por exemplo, que só faz sentido no concreto, mas todo o processo ele também serve para outros tipos de estruturas, para metálicas, para madeira, e a gente vai fazer esse comentário também ao longo da disciplina. Então é isso, galera. A gente está começando todos os fóruns, os chats aqui no Moodle, a gente pode acompanhar e trocando informações ao longo da disciplina. Valeu!